O objeto texto no Blender ele é um objeto extraordinário, ele permite a gente gerar aqui determinados efeitos de forma bem interessante. Se nós conhecermos bem as ferramentas do Blender, alguns recursos como restrições, modificadores e aplicações de dinâmica, a gente consegue gerar alguns efeitos bem interessantes junto ao mesmo. O que eu vou demonstrar a vocês aqui é dois tipos de mobilidade, onde eu usarei outros objetos para gerar efeitos de dinâmica no objeto texto. Antes, primeiro eu vou só selecionar o cubo e vou aqui na Outliner, clicar no olhinho para poder ocultá-lo por enquanto. Para gerar o nosso primeiro efeito de dinâmica, eu vou usar uma curva para fazer uma dinâmica com o texto girando sobre uma curva, que pode ser atribuído aí para qualquer efeito que a gente precise no nosso projeto. Então vamos só adicionar o texto que precisamos, clicando em Add. Lembrando a vocês que eu posso usar o Shift A também, com o cursor na área. E aqui nós vamos adicionar o texto inicial. Para poder entrar no modo de edição, nós vamos reeditar esse texto. Surge um cursor, que é o backspace, é aquela borrachinha do teclado. Se a gente clicar na borrachinha, a gente apaga e a gente pode reeditar o texto. Eu vou botar aqui animação circular. Vou voltar a Object Mode e aqui eu já tenho o texto inicial do primeiro efeito que eu vou mostrar a vocês. Para poder melhorar o nosso efeito, eu vou fazer uma rotação desse texto pelo eixo X. Então eu vou usar aqui o RX90, eu faço uma rotação dele em X, em 90 graus. E agora eu vou entrar na área de propriedades desse objeto, que é um objeto texto. Vocês vão ver que ele é representado aqui na Outline pela letrinha A. Então se vocês olharem aqui na barra de propriedades, o texto está aqui, ó, pessoal. Vou selecionar. Aqui estão as propriedades. O primeiro passo é eu correr com o scroll até encontrar o ajuste chamado parágrafo. É nele que nós vamos ter a opção de alinhamento em horizontal. Nós vamos mudar de left para center. O que a gente faz aqui é ajustar o texto, centralizando em referência ao seu ponto de origem que está aqui no centro da área. Agora eu posso usar o gizmo, movimentar, e eu tenho um texto aqui interessante para gerar o primeiro efeito. Porém, eu vou atribuir a esse texto uma condição tridimensional para melhorar mais ainda a funcionalidade dele aqui no meu recurso. Volto nas configurações dele, vou abrir a opção Geometria e em Extrude eu vou botar o valor 0,16. Agora eu vou melhorar a suavização das bordas das letras. Então venho em Depth, vou usar 0,02. Para afastar um pouquinho as letras, eu volto na aba de parágrafos e na opção Spacing, que é o espaçamento, onde eu tenho os caracteres Spacing, que são o espaçamento das letras, eu vou usar aqui um fator um pouquinho maior, vou usar 1,1, para afastar mais ainda as letras entre si. E tenho aqui o primeiro texto para o efeito que eu preciso. Nesse caso, para esse efeito, eu vou precisar fazer o seguinte. Eu vou ativar o Move. Notem que eu tenho aqui os eixos de transformação representados pelas coordenadas espaciais. Vai ver aqui a seta azul, que representa o eixo Z. Então eu vou usar aqui o atalho RZ180, que deve ser digitado separadamente, e eu inverto. Vocês vão ver que o nosso texto ficará de forma contrária. Por que eu fiz isso? Porque para praticar esse recurso, eu vou precisar invertê-lo para ele ficar de forma correta. Agora, para gerar o nosso efeito de animação circular, eu vou clicar aqui na opção do gizmo, no eixinho Z. Eu estou olhando a cena de cima, pela visão que é a visão ortográfica em dois planos, e vou adicionar onde tem o ponto, que é o cursor 3D, que está bem no centro da área, um outro objeto. Eu vou precisar para esse efeito aqui um objeto tipo curva, círculo. Ele gera um círculo, eu vou usar a tecla S de escala para aumentar esse círculo. E agora, pessoal, eu vou usar o gizmo para voltar à vista de perspectiva. Eu vou então agora selecionar o objeto texto e vou aplicar nele um modificador para usar essa curva como referência do efeito. Então eu volto aqui nas propriedades, clico na chave inglesa, Add Modifier e vou buscar, nesse caso, o modificador Curve. O modificador surgiu aqui. Para ele funcionar junto com o texto, eu vou precisar utilizar a seleção do objeto que
ele usará para fazer o efeito que precisamos. Nesse caso, eu vou clicar no conta-gotas e vou selecionar quem? O objeto curva, que é o objeto que fará aí o que precisamos. Notem que quando eu fiz isso, o texto tomou a posição de forma giratória a partir da curva que eu selecionei. Agora, para gerar o efeito de giro desse texto baseado na curva, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar inicialmente o texto, usar o Shift pressionado e logo após eu vou clicar no Bezier Círculo. Vou precisar aqui utilizar o Ctrl J para unir os dois objetos. Ctrl J. Agora eu posso utilizar chaves de animação usando a timeline para fazer um sentido rotativo nesse objeto. Então, se eu usar aqui o atalho RZ, se eu movimentar o mouse aqui para a direita, veja que eu giro o texto baseado nesse objeto circular, tá? Vou deixá-lo nessa posição aqui e vou fixar com o botão esquerdo. Então, com o texto nesse ponto, vou clicar no frame 1 da timeline, usar o cursor na área 3D e vou usar o atalho I para abrir o menu de inserção de chave de animação. Eu vou usar aqui uma chave do tipo Rotation. Quando eu clicar aqui em Rotation, vai surgir a chave com o texto nessa condição que vocês estão vendo. Para eu gerar uma animação, eu posso, neste exemplo, clicar no frame 110. Agora, para rotacionar o texto, eu uso novamente o RZ e movimento o mouse no sentido horário aqui, que é para a esquerda, para gerar esse movimento aqui, ó, do texto. E vou fixar com o botão esquerdo um novo ponto. Novamente com o cursor na área, clico o atalho I e gero a segunda chave Rotation. Se eu voltar a timeline aqui ao primeiro frame e der o Player, vocês vão ver uma animação rápida do texto circulando aí a curva. Para eu fazer com que essa animação fique mais lenta, o que eu posso fazer é vir aqui na timeline, selecionar o segundo frame. Veja que ele somente vai estar com a cor laranja. Eu vou usar a tecla G para deslocar essa chave e trazer essa chave bem aqui, ó, para o último frame. E vou fixar com o botão esquerdo. O que eu fiz aqui foi afastar a segunda chave da primeira. Se eu retornar a animação, dando play, vocês vão ver que a animação agora é mais lenta, porque eu consegui afastar uma chave da outra, criando um processo mais lento. Se eu uso aqui o G para aproximar, se eu der novamente a animação, eu acelero a movimentação do texto em relação à curva. Então eu vou usar o G e deixar ele aqui na última. Agora cabe a vocês aplicarem materiais, criar o cenário para fazer o efeito que vocês possam utilizar com esse tipo de animação. Então está aí um exemplo prático, um exemplo típico. E temos a primeira animação usando um recurso de curva para fazer aqui uma modificação de movimento junto ao texto. O segundo exemplo vai ser mais prático, pessoal. Eu vou só selecionar esses dois objetos, vou usar o X para deletá-los, vou trazer de volta aquele objeto cúbico, que é o cubo inicial aí do nosso experimento. Eu vou selecioná-lo e vou usar a tecla S de escala. Esse objeto aqui vai servir como se fosse um ponto fixo, junto a uma restrição que eu vou colocar para fazer um movimento pendular no texto. Posso agora adicionar o objeto texto. Vou vir aqui em Add, Texto. Vou reeditar, entrar no modo de edição, usar a borrachinha, apagar o texto e vou escrever aqui animação pendular. Escrito o texto, eu volto para a nossa Object Mode. Vou fazer tudo aquilo que eu fiz no primeiro. Vou rotacionar em X, RX 90 para ele ficar em pé. Volto nas propriedades do objeto texto e vou, na opção de parágrafo em alinhamento, mudar de left para center. Centralizei o texto. Vamos então dar para ele uma aparência tridimensional. Então, voltamos na guia geometria, vamos usar aquela mesma configuração, ponto 16, Enter, e vamos usar o Depth como ponto 02.
Lembrar que aí vocês podem fazer no gosto de vocês. Agora nós vamos girar esse texto tendo como base quem? Esse objeto aqui, que é o nosso transformador do eixo Y, que é a seta verde. Vamos usar RY-90 para poder fazer com que o texto apareça nessa condição. Vamos diminuir um pouquinho com S de escala. Vamos olhar a vista de frente, clicando no gizmo no pontinho verde, e vamos trazer esse objeto cá para cima, para que ele fique com o ponto de origem dele aqui, ó, mais ou menos na altura do ponto central desse objeto que está à direita. Agora nós podemos usar o Read Body para fazer a animação pendular desse texto. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou jogar nesse objeto aqui o Read Body. Então eu volto nas configurações de física e aplico nele um Read Body. O que é que vai acontecer? Quando eu der o play, esse objeto vai cair. Eu não quero que ele caia. Eu quero que ele fique fixo, sem movimento aqui na área. Então eu posso usar aqui tanto a condição passiva para ele, ou posso, na opção Settings do ativo, desabilitar a dinâmica. Se eu der o play, ele fica lá, ó, fixo. Mas nós vamos agora também selecionar o nosso objeto texto. E para esse objeto, eu vou precisar convertê-lo no objeto Mesh. Como é que eu faço isso? Usando o botão direito do mouse, eu vou usar aqui Convert to Mesh. Observe que o objeto que tinha antes uma característica de um ícone de texto, agora é uma malha. E eu vou atribuir a ela um Read Body. Vou vir aqui no efeito físico, Read Body, e para esse objeto eu vou deixá-lo na condição Active. Então, se eu der o play, esse objeto vai cair. Agora nós vamos jogar uma função aqui que vai permitir a gente fixar um objeto no outro. Eu vou selecionar o texto, usar o Shift e selecionar o objeto cúbico. E vamos conectar um com o outro para usar um constraint de pendulagem. Vamos vir aqui em Object, buscarmos a opção chamada Read Body, que são os corpos sólidos, e aqui eu tenho algumas condições, a exemplo do Connect, que é a conexão de um com o outro. Vamos usar esse clique. No momento que eu der a conexão, eu vou usar aqui a mãozinha só para a gente ver de forma mais prática, e o zoom, ele gera esse objeto aqui, pessoal, ó, que é esse eixo do nosso objeto vazio, que será o constraint. É preciso agora eu fazer uma rotação nesse eixo que eu vou selecionar para fazer um movimento de pendulagem. Por quê? Porque esse tipo de restrição vai ter que usar como base a rotação a partir do eixo Z. Então eu tenho que selecionar o eixo que ele gerou com o objeto vazio e usar uma rotação em X. Então eu vou usar aqui Rx -90 para rotacionar, e eu vou apontar o eixo Y para baixo e o eixo Z para o fundo. Então a pendulagem vai ter como base esse eixo Z. E agora, se eu voltar nas configurações do objeto aqui, que é o Empty, que é o nosso constraint, a gente vai ver que ele está utilizando o modo fixo. Então se eu der um play, nada vai acontecer. Mas se eu modifico aqui o type, que é o tipo de fixo, para hinge, dando play, o que é que vai acontecer? Um movimento pendular do objeto texto, tendo como base quem? Esse eixo que eu gerei. Agora eu vou olhar a nossa cena de frente, clicando no pontinho verde. Eu posso movimentar esse eixo? Posso. Eu posso agora colocá-lo em qualquer ponto na área para fazer uma pendulação diferente. Então eu vou voltar aqui para o frame 0 e vou agora com os transformadores puxar esse empty para esse ponto, fazendo com que ele fique aqui. Então a conexão entre esse objeto e esse é baseado nesse ponto central desse empty que ele gerou. Dando play agora e afastando um pouquinho aqui o scroll, veja que eu tenho algo interessante, ó, de um texto pendular na nossa cena.
Como eu disse a vocês, a gente pode utilizar o texto para uma diversidade de produções e recursos que serão ilimitados aqui a partir da nossa imaginação, usando aqui o pouco que sabemos sobre o Blender. Fica aí as dicas, bom proveito do objeto, dos recursos e até o próximo tutorial. Forte abraço!